Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam bem-vindos ao Centro Cultural Santa Catarina de Sena. Meu nome é Nelson Azevedo e a aula de hoje nós vamos explicar um pouco a questão do reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o Papa Pio XI. Para tratar desse assunto com maior propriedade, eu trago aqui o professor César Ranquetá Júnior, professor universitário, um tradicionalista político e um conhecedor muito grande dessa área. Então, professor César, seja bem-vindo. O senhor pode se apresentar um pouco melhor para nós? Claro. Em primeiro lugar, eu agradeço o Nelson e o Centro Santa Catarina de Sena pelo convite. Então, eu vou me apresentar rapidamente a minha formação acadêmica, profissional, aquilo que eu venho pesquisando e estudando, e aí nós começamos ao nosso tema principal, que é sobre a realeza social de Cristo. Então, a minha formação inicial foi no direito, posteriormente eu fiz o mestrado em sociologia e o doutorado em antropologia. Mais recentemente, eu realizei um pós-doutorado na Espanha, na área de teoria política, com a orientação do professor Miguel Ayuso, que é uma das principais autoridades no tradicionalismo político hispânico e na doutrina do direito natural clássico. Bom, o que eu venho pesquisando, o que eu venho lendo, estudando já há algum tempo? Basicamente, dois temas me interessam e que são motivos das minhas pesquisas e das minhas horas de estudo. Em primeiro lugar, essa questão da relação entre Estado e religião, religião e política. A minha tese de doutorado foi sobre o tema da secularização e da laicização do Estado no Brasil, mais especificamente a polêmica em torno da presença de símbolos religiosos em espaços públicos. Depois eu comecei a realizar uma pesquisa sobre a questão das religiões políticas seculares, que tem muito a ver com a discussão sobre as ideologias políticas. Então, o que são as religiões políticas seculares? São as grandes ideologias políticas modernas, como o nazismo, o comunismo, etc. Então, esse é outro tema que eu venho realizando pesquisas e escrevendo textos e artigos. E uma outra temática que vem me interessando bastante é a questão da direita, das várias famílias e universos de linhagens de pensamento de direita. A direita liberal, a direita conservadora, a direita tradicionalista, etc. Inclusive, publiquei um livro sobre isso há pouco tempo. Então, esses são os temas que eu venho desenvolvendo e pesquisando em nível acadêmico e que agora me levou a esse tema da nossa live de hoje, da nossa conversa de hoje, da nossa aula de hoje, melhor, que é sobre a realeza social de Nosso Senhor Jesus Cristo. Basicamente é isso, como introdução. Maravilha, professor. Então, antes da gente começar a aula, convido o senhor para rezar uma Ave Maria conosco aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, professor César, muito obrigado por aceitar nosso convite. E, afinal, sem muita delonga, qual é a teoria e o valor espiritual do reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo? É com o senhor, professor. Muito obrigado. Então, vamos lá. Antes de nós abordarmos essa temática, que é uma temática bastante atual, complexa e intrincada, eu vou colocar algumas digamos, questões preliminares, questões introdutórias. Quando nós falamos sobre o reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo, evidentemente que nós estamos examinando a questão da relação entre o Estado, o poder político,
e a religião, mais particularmente a Igreja Católica. Em termos técnicos, nós podemos dizer que, na visão tradicional católica, na visão da doutrina social da Igreja Católica, o Estado é visto como a comunidade política. Então, a comunidade política, a sociedade política ou a sociedade civil é algo anterior à instituição do Estado. Por quê? Porque, como nós sabemos, o Estado, enquanto instituição política, jurídica e social, ele nasce, surge e se desenvolve na modernidade a partir dos séculos XVI, XVII, XVIII. Antes da organização política estatal, existiam outros modos de ordenação da vida política e social, como, por exemplo, o império da cristandade medieval, ou então as cidades-estados gregas, as polis gregas, certo? Ou mesmo o antigo Império Romano. Então, o Estado moderno é algo relativamente recente do ponto de vista da história das instituições. Então, quando nós tratamos sobre o reinado de Cristo, o reinado político e social de Cristo, nós estamos lidando com a difícil questão da relação entre o Estado e a religião, ou melhor, entre a autoridade espiritual, moral e intelectual da Igreja e o poder político, ou poder civil, ou hoje, modernamente, o poder do Estado. Bom, posto isso, nós podemos partir para uma segunda premissa introdutória do nosso tema. Ao contrário do pensamento político-social moderno, que tem uma base e uma fundamentação laica, secular, laicista, ou seja, não ligada à teologia, não ligada à espiritualidade, à religião, o pensamento político católico, o pensamento político cristão e, por sua vez, o pensamento político clássico, dos pagãos, por exemplo, Aristóteles, Platão, Cícero, ele evidencia essa conexão íntima entre o campo da política, o campo da vida social e a esfera da religião, a esfera do sagrado. Então, não é um exagero afirmar que para o pensamento clássico e para o pensamento tradicional cristão, católico, não há vida política, não há vida social e, portanto, não há teoria social e teoria política sem uma fundamentação e uma base metafísica e teológica, para nós iniciarmos a exposição desse tema. Lembrando, para o pensamento clássico, para o pensamento católico, a política e a sociedade, a vida social, bem como a teoria política e a teoria social, ela se vincula, ela se relaciona, ela tem como base e fundamento a metafísica, a teologia. Por que isso? Por uma razão histórica e antropológica muito simples. Ao longo de toda a história social dos grupos humanos, das civilizações humanas, todas as sociedades, todas as culturas pré-modernas, ou aquilo que os antropólogos e historiadores chamam de sociedades tradicionais, as sociedades do antigo regime, antes da Revolução Francesa, das revoluções modernas, do Renascimento, da Reforma Protestante, estas sociedades e culturas tradicionais, elas tinham como eixo central o sagrado, o espiritual, o divino, a religião. Isso é bem visível nos grandes impérios da antiguidade, a começar pelo Império Romano, certo? Então, a base da vida social era a religião, era o sagrado. Por isso, desse vínculo muito próximo, desse vínculo íntimo entre o social, o político e o campo da religião, o campo da teologia e o campo do sagrado. A verdadeira política no seu sentido e na sua acepção clássica e cristã, tem, então, essa base, essa fundamentação metafísica, partindo do segundo pressuposto, de que, na relação do homem com a realidade e na relação do homem com o cosmos e a ordem do mundo, a ordem universal, há uma primazia
uma supremacia do espiritual em relação ao material. Repito, para a visão clássica, para a visão cristã tradicional, há um pressuposto metafísico do debate sobre a política e a religião, o Estado e a religião. E qual é esse pressuposto? É o pressuposto metafísico de que há uma primazia do espiritual em relação ao material. Essa primazia do espiritual em relação ao material, ela se projeta no campo político, no campo jurídico, com o primado da autoridade espiritual da igreja em relação ao poder temporal da comunidade política, modernamente do Estado. Como existe uma primazia do espírito em relação à matéria na esfera da realidade total, da realidade metafísica, há, na esfera política social, um primado do espiritual, da autoridade espiritual da igreja, enquanto depositum fidei, enquanto depositária da fé, da mensagem de Cristo, em relação aos poderes políticos, civis, seculares, certo? Essa analogia também é válida em relação à própria criatura humana. Por isso que a política, além dessa base metafísica, a verdadeira política, a política no sentido tradicional e cristão, clássico, como ciência e arte do bem comum, ela tem uma fundamentação na natureza humana, na concepção do homem, uma antropologia metafísica e filosófica, e na relação entre a matéria e o espírito, o corpo e a alma, na individualidade humana. Como eu já disse, na realidade universal, na ordem natural, o espírito tem primado em relação à matéria. No campo social e político, a autoridade espiritual tem primazia em relação ao poder temporal. No homem, na criatura humana feita pelo Criador, por Deus, o corpo se subordina à alma espiritual e imortal, certo? Então existe aí uma analogia entre a ordem do indivíduo e a sua relação entre corpo e alma, espírito e matéria, a ordem do cosmos, da realidade, e a relação entre o espiritual, o universal, o divino, e o campo da natureza tomada no seu sentido físico e material, e a relação da ordem social, a relação interna imanente da ordem social, que diz respeito à ordenação da vida coletiva e a busca daquilo que na doutrina católica é chamado de bem comum. Vamos voltar a esse tema logo, logo. A doutrina da realeza de Cristo também se funda na ideia de que o poder espiritual, ou melhor, a autoridade moral e espiritual da Igreja Católica é detentora de duas espadas. É o que se chama de doutrina das duas espadas, que tem uma origem medieval, certo? O que é essa teoria que foi colocada por vários papas da Igreja e que está presente em vários documentos pontifícios e encíclicas? Ela parte da ideia de que existem duas espadas, a espada espiritual e a espada temporal. E que essas duas espadas, a espiritual e a temporal, elas pertencem à Igreja, mais especificamente à autoridade máxima da Igreja, o romano pontífice, o sumo sacerdote, o Papa, o vigário de Deus, o representante de Cristo na Terra. Então, o Papa, o vigário de Cristo, ele detém as duas espadas, a espada espiritual e a espada temporal. A espada espiritual é a espada propriamente da Igreja, que tem como missão conservar a doutrina tradicional, o depósito da fé, e transmiti-la, bem como aplicar os ritos e os sacramentos para a salvação do povo cristão. Então, a Igreja é detentora da espada espiritual, e, por sua vez, a espada temporal é delegada pela Igreja ao poder político. No caso da cristandade medieval, como exemplo histórico de uma ordem social tradicional e católica, o imperador, ele era, por sua vez, então, o representante
do poder temporal. Ele que detinha a espada temporal. Então, a missão do imperador, na ordem política, era conservar internamente a ordem social e defender a igreja, certo? Então, o governante, o rei, o imperador, o soberano, temporal, tinha como função principal conservar a ordem interna e defender a fé, a igreja, de ataques externos. É uma função governamental, uma função diretiva. Bom, essa doutrina das duas espadas, de origem medieval, ela nos leva a dois conceitos importantes da teologia católica tomista, que é o conceito de bem comum imanente e de bem comum transcendente. O que é o bem comum imanente? É o bem comum da sociedade temporal, da sociedade política. E o que é o bem comum transcendente? É o bem comum da sociedade cristã, da sociedade religiosa, da igreja. Como eu disse na introdução, nós temos dois poderes, duas autoridades: a autoridade moral e intelectual da igreja e o poder temporal do Estado, da comunidade política. Esses dois poderes, eles devem servir ao homem, à realização integral da pessoa humana, ao desenvolvimento interior do homem, ao desenvolvimento espiritual e moral do homem. A sociedade política, o Estado, tendo como fim, como objetivo e meta principal, a realização do bem comum, temporal, imanente, e a Igreja Católica, enquanto autoridade espiritual e intelectual, tendo como finalidade levar os homens ao bem comum transcendente, também chamado pela doutrina católica como bem comum supremo ou bem universal, que é Deus. Então, a doutrina do bem comum, ela é uma doutrina que parte também de uma base antropológica, de uma determinada visão do que é o homem e a natureza humana. Aquilo que São Tomás de Aquino chamou de fim último da vida humana, fim último da vida social, fim último da comunidade política, da res pública cristiana, o que deve ser a ordem social cristã em sua meta, em seu bem comum último, certo? O bem comum imanente, que é a vida segundo a virtude, certo? De acordo com a definição clássica de Aristóteles, viver de acordo com a virtude, a vida segundo a virtude, é a vida boa na polis, na comunidade política, é o bem comum imanente, e, por sua vez, é algo que o Estado deve propiciar aos cidadãos da comunidade política, e a Igreja, com a colaboração do Estado, com a cooperação do poder político, fazer com que os homens, então, atinjam o seu bem comum transcendente, que é Deus, a salvação das almas, a glória de Deus, certo? Então, tanto o Estado como a autoridade espiritual, elas devem servir ao homem e a esse fim último, que é a vida espiritual, a vida eterna, a salvação das almas, ou aquilo que também pode ser concebido como a perfeição do homem em nível natural e a sua perfeição sobrenatural. Observem que essa concepção clássica, cristã, tradicional e católica, ela parte de um pressuposto metafísico e de uma base antropológica. Qual é? Simples. A ideia de que o homem tem uma origem e um fim que é transcendente ao mundo temporal. Uma origem e um fim que é metafísico. O homem se origina de Deus, é criado por Deus, para Deus, e tem como fim Deus como seu bem comum, supremo, transcendente e universal. De modo que todas as instituições sociais, políticas, jurídicas, e aí entramos na ideia da realeza social de Cristo, devem ajudar o homem a alcançar a sua verdadeira natureza e o seu encontro com o divino, com Deus, com o sagrado, com Deus pessoal e transcendente. Mais do que isso, essa concepção, ela
parte da ideia também de que a autoridade espiritual e moral da igreja é um princípio de ordem, um princípio de unidade social, de acordo com Aristóteles. Ou seja, é um princípio que ordena e aglutina a sociedade em vista à realização desse bem supremo, subordinando todas as atividades sociais e temporais à realização desse fim último, desse fim supremo. Então, a igreja tem uma função de ordenação social também. É um princípio de unidade social. É ela que dá vida, que dá ânimo, que dá espírito ao corpo social. Ela sendo a representação de Cristo na Terra, ela sendo o próprio corpo de Cristo na Terra, ela se projeta na realidade social, inspirando a vida social, a vida política, com os ensinamentos e a moral cristã, a moral da lei natural. Então, recapitulando alguns termos usados aqui. O fundamento da sociedade política, na visão católica, é um fundamento religioso. Então, a autoridade, o poder, tem uma base sagrada, tem uma base espiritual. E aí nós chegamos à encíclica Quas Primas, que significa em latim no primeiro, ou em primeiro lugar. O que vem em primeiro? Vem Cristo. Vem a realeza de Cristo. Então, só uma rápida contextualização histórica. A encíclica Quas Primas, ela foi escrita pelo Papa Pio XI em 1925, e ela surge num determinado contexto histórico muito particular. Qual é esse? É o contexto histórico da ascensão do comunismo, com a Revolução Bolchevique na Rússia em 1917, e com a ascensão de um governo liberal laicista no México, que levou logo depois a chamada Cristiada e a resistência dos católicos contra esse governo liberal laicizante. Então, em face do crescimento de ideologias secularistas, de ideologias agnósticas, ateias, como o comunismo e o liberalismo laicista, o Papa Pio XI elabora a encíclica Quas Primas, que estabelece a festa litúrgica de Cristo Rei. Mas mais do que isso, ela estabelece a ideia que é antiga, que é uma ideia que já vem no Antigo Testamento, que está nas Sagradas Escrituras, da realeza social e política de Cristo. Por que isso é importante e por que isso é atual? Muitos católicos, influídos pelas ideologias liberais e secularizantes da modernidade, tendem a interpretar o reinado de Cristo, a realeza de Cristo, de uma maneira muito intimista e espiritualista. Como se o reino de Deus, o reino de Cristo, fosse unicamente um reino privado, um reino pessoal, que estivesse circunscrito à intimidade da consciência, à intimidade do espírito. Não. Segundo o Papa Pio XI, na sua encíclica, o reino de Cristo, o reinado social de Cristo, é um reino interior, sem dúvida, é um reino interior espiritual, que começa na nossa alma, dentro de nós, no nosso coração, mas é também, e como consequência, um reinado exterior, um reinado temporal, um reinado político que deve se projetar, se exteriorizar na vida social e nas instituições políticas e jurídicas. De modo que não é de todo exagerado afirmar que a doutrina da realeza social de Cristo é o ponto central e o modelo ideal que deve inspirar uma política católica tradicional. Cristo, segundo o Papa Pio XI, na sua encíclica, deve reinar, portanto, em nossos corações, no nosso espírito, mas deve reinar também na sociedade, em todas as esferas e campos da vida social. Ora, para o Papa Pio XI, para a doutrina tradicional da Igreja, uma ordem social e política católica deve necessariamente ter Cristo como rei, como fundamento, como ápice e coroa.
O reino de Cristo é um reino temporal e político também. O reino de Cristo é um reino que começa nesse mundo terreno, nesse mundo natural, no mundo material, no mundo da imanência. Ele começa nesse mundo e finaliza, tem como cume, é claro, o reino de Deus celeste, um reino eterno e espiritual. Então, Cristo deve imperar no coração dos homens e nas sociedades, de modo que o reinado de Cristo, o reinado de nosso Senhor Jesus Cristo, é um reino, segundo Garrigou Lagrange, o grande teólogo francês, é um reinado discreto do nosso Senhor, um reinado interior, é a busca pela ordem interior, pela ordem espiritual e a busca pelo crescimento interior e essa ligação do homem com o divino, com Cristo, mas é também um reinado expresso de nosso Senhor. Então, o reino interior leva ao reino exterior. O reino interior se projeta, se materializa numa realeza social. E mais do que isso, além de ser um reino interior, o reino discreto de Nosso Senhor, e um reino temporal e político, o reino expresso de Nosso Senhor, nas instituições, nas leis, ele exige o quê? Um culto público, um reconhecimento público. Por quê? Porque existe a obrigação social dos cristãos em adorar e reconhecer publicamente a Deus, nosso Senhor, como Rei do universo, Rei da criação, Rei das nações, certo? Então, o culto público é a expressão simbólica e ritual da realeza social e a realeza interior de Cristo. E, mais do que isso, o culto público a Nosso Senhor, com a festa litúrgica de Cristo Rei, significa também que os homens têm como obrigação, de acordo com o primeiro mandamento das leis de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Portanto, a política, de acordo com o Papa Pio XI, de acordo com a doutrina social da Igreja e de acordo com a visão clássica cristã, ela é vista como realeza de Cristo, como soberania de Cristo. Ao contrário da visão liberal, democrática, individualista, moderna, que coloca como soberano o indivíduo, o homem e a vontade dos indivíduos, para a concepção cristã, a realeza e a soberania pertencem a Cristo. Cristo é o princípio, a origem, o fundamento, a base e o fim da vida dos indivíduos e, por consequência, da vida das sociedades. E isso se deve a uma questão teológica, muito simples. Cristo é Rei. Cristo é o Verbo divino. Cristo é o Logos divino. Ou seja, ele é o que cria a realidade, que cria os entes, que cria os seres e, portanto, mantém a realidade, mantém os seres na realidade. Ele é o Verbo divino. É aquele que rege o universo, que rege a criação e rege, sobretudo, o homem. E aí nós temos uma ligação do termo rei, realeza, reino, com a questão da ordenação, do reger. Então, Cristo é rei. Por quê? Porque ele rege, porque ele ordena. Ordena a partir da nossa consciência, do nosso espírito, mas ordena também a partir das estruturas sociais e das instituições políticas cristianizadas, ou melhor, recristianizadas. E por que isso é importante? E por que isso é atual? Porque, como dizia um importante pensador católico, e como repete sempre o professor Miguel Ayuso, um grande jurista e filósofo espanhol que eu tive a honra de conhecer, não há povo cristão sem instituições cristãs. Para que nós tenhamos uma sociedade cristã, para que nós tenhamos uma coletividade cristã e indivíduos cristãos, é necessário que as instituições cristãs sejam permeadas e vivificadas pelo Espírito Divino e, de algum modo, elevadas, certo? Espiritualmente. Então, a política ela é vista como realeza, uma realeza do homem
e uma realeza sobre todo homem. É o governo, o reger os homens segundo as leis morais objetivas e a ordem natural, as leis naturais, o direito natural. Mais do que isso, essa política como realeza, essa política que tem como centro e como eixo a realeza de Cristo, ela é vista também como uma atividade nobre e exige sacrifício, exige o serviço, um serviço em prol da comunidade e em prol do homem, para que cada homem, para que cada indivíduo e para que a comunidade chegue a ser plenamente o que é virtualmente em potência. Então, a ordem política e social, ela deve ajudar o homem no seu desenvolvimento, no seu aperfeiçoamento moral, intelectual e espiritual. A ordem política e jurídica, ela deve, de algum modo, estar em harmonia com a natureza humana e deve ajudar, então, a auxiliar os homens a conseguir o quê? O bem, que é o bem comum, o bem de cada indivíduo, o bem de todo homem enquanto homem e o bem da comunidade. Esse bem comum, importa aqui sublinhar, não é unicamente e exclusivamente um bem-estar físico, um bem-estar econômico. O bem comum, ele envolve também a satisfação das nossas necessidades físicas e o bem-estar econômico. Mas, como eu disse na introdução, comentando sobre o bem comum imanente e transcendente, este bem comum tem como meta principal o bem comum espiritual, o bem comum supremo, que é a fruição divina. A capacidade que o homem tem, por meio da ajuda da graça, dos sacramentos, da vida religiosa e espiritual, de, após esta vida terrena, ter a contemplação e a visão de Deus, certo? Então, a ordem política e social, de acordo com a realeza social de Cristo, com a doutrina colocada por o Papa Pio XI na encíclica Quas Primas, ela deve se voltar a esse fim, a essa meta. Importa aqui também registrar que a encíclica Quas Primas, como eu disse antes, ela nasce nesse contexto histórico de florescimento e desenvolvimento de ideologias políticas secularistas. E o Papa, ele volta a sua carga principalmente contra o que ele chama de laicismo. Logo na introdução da encíclica, ele fala sobre a grande peste do nosso tempo, o grande mal do nosso tempo, e define esse mal como o laicismo. E o que é o laicismo? Segundo as palavras do Papa Pio XI e segundo a doutrina tradicional da Igreja. O laicismo nada mais é que o naturalismo político, ou seja, a tentativa de separar de uma maneira radical e absoluta a ordem política e social, a ordem natural, temporal e terrena, da ordem divina e sobrenatural, separando, por consequência, o Estado da Igreja, as leis humanas das leis naturais. Perfeito? Então, o Papa, na encíclica Quas Primas, define a festa litúrgica de Cristo Rei, defende a realeza social de Cristo e condena, de uma maneira bastante forte e incisiva, as ideologias políticas laicistas, o que ele chama de naturalismo, de racionalismo político, que exclui o sagrado, que exclui Deus da vida social, da legislação, do Estado, das instituições políticas. Por quê? Porque coloca o indivíduo, o ser humano, como centro, como fim e como a origem de tudo. Substitui Deus, esquece Deus, esquece Cristo e diviniza o próprio indivíduo, deifica o próprio ser humano. Como fechamento, eu gostaria de chamar a atenção de que a ideia de sociedades laicas, de sociedades secularizadas e de estados laicos, ela tem uma origem na doutrina liberal e surge historicamente com as revoluções liberais, principalmente a Revolução Francesa, que foi uma revolução com explícito caráter antitradicional e anticristão. Então, a ideia de sociedades distanciadas do sagrado, do religioso, de Cristo, de Deus, de sociedades seculares e de estados laicos, distanciados dos preceitos da religião e da igreja, é um
desvio, uma anomalia e uma anormalidade própria da modernidade ocidental, das sociedades modernas. Isso não existia em outras culturas, em outras sociedades, e não existia no Ocidente até o advento das revoluções liberais burguesas modernas. Essa ideia laicista que separa Estado e Igreja, e separa, então, o espiritual do temporal, ela deriva de uma dualidade, de uma dicotomia muito própria do pensamento racionalista moderno, o racionalismo cartesiano, que separa a realidade em duas instâncias incomunicáveis, que é o corpo, a matéria, e o espírito. De modo que no homem, esse elemento material, anímico, ele já não possui mais qualquer tipo de nexo com a dimensão transcendente, a dimensão divina e sobrenatural. As sociedades laicas secularizadas, o Estado liberal moderno, é classificado pelo Papa Pio XI como um sinal evidente e cristalino de impiedade, de apostasia da fé, traduzindo para termos sociológicos, como um sinal claro de descristianização, de destradicionalização, de afastamento dos homens, das sociedades, do seu centro, do seu princípio e do seu fim, que é Deus, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, apesar de já ter algumas décadas aí, a encíclica do Papa Pio XI, a encíclica Quas Primas, ela continua importante e continua atual, e nos lembra de que se Deus é Jesus Cristo é o Filho de Deus, o primogênito, Cristo, ele é Senhor da criação. Como diz a palavra bíblica, as Sagradas Escrituras, tudo lhe foi dado no céu e na terra. E ele detém uma realeza e um domínio no coração dos homens, no espírito dos homens e também na vida social e na vida política. De maneira que só haverá, de acordo ainda com as palavras de o Papa Pio XI, uma paz e uma ordem social, uma paz de Cristo com um reino de Cristo. Basicamente, era isso sobre a realeza social de Cristo. Professor, eu tenho algumas dúvidas em relação à realeza social de Nosso Senhor Jesus Cristo. É uma tese já muito comum no meio do catolicismo, aquela do professor Plínio Corrêa de Oliveira, que divide a derrocada do cristianismo em três revoluções. A primeira, a Revolução Protestante, em que o povo diz não à Igreja, e sim a Cristo. A segunda, a Revolução Francesa, em que dizem não a Cristo, e sim a Deus, mas a um Deus inacessível, a um Deus naturalista, agnóstico, ateu. E a terceira revolução, que é a Revolução Russa, a Revolução Comunista, em que o homem diz não a Deus e sim a ele próprio, sem prejuízo por desenvolver essa teoria. A gente sabe que, em relação à primeira revolução, ou seja, a Revolução Protestante, iniciada em 1517 por Martinho Lutero, com as 95 teses de Wittenberg, que houve uma derrocada da unidade cristã dentro do Ocidente, que no Oriente já tinha caído alguns séculos anteriores, e que houve também o surgimento do direito público moderno, com o Tratado de Westfália, após o fim da Guerra dos 30 Anos, entre católicos e protestantes, em que disseram que o assunto da religião de Nosso Senhor Jesus Cristo, tendo em vista que os povos não têm uma unidade cristã, ele vai ser um assunto da vida privada e não o assunto da vida pública. Professor, eu queria lhe perguntar, diante deste quadro, como a Revolução Protestante ou Reforma Protestante, como a historiografia clássica fala, atingiu a doutrina social de Nosso Senhor Jesus Cristo, em que pese o magistério melhor formular essa teoria, essa verdade de fé, no século XIX e início do século XX, ou seja, 300 ou 400 anos depois. Esta é a primeira pergunta, professor. Tem duas coisas aí importantes. Em primeiro lugar, essa quebra da unidade da cristandade medieval com o Tratado de Paz de Westfália do século XVII, como você bem colocou.
Isso é um ponto-chave, um ponto de inflexão, porque esse tratado de paz, além de pôr fim ao modelo universalista da cristandade medieval, do Sacro Império Cristão, ele inicia o processo de construção dos Estados nacionais modernos. Num primeiro momento, os Estados nacionais com um cunho confessional, de modo que o rei ele tem uma religião e o Estado segue a religião do rei, do príncipe, e não mais a religião da universalidade do Império Cristão. Então você tem a passagem da universalidade do Império Cristão para o nacionalismo dos Estados modernos. Isso significa já uma quebra e um processo de degradação na medida em que se perde a noção de um bem comum superior, de um bem comum supremo, certo? E de uma ordem que esteja acima dos Estados nacionais. Significa, então, um individualismo em nível das nações, dos Estados nacionais, e junto com isso você tem um outro processo, um outro movimento histórico, que é a reforma protestante, que abre, digamos assim, o início do individualismo, da era do individualismo, junto com a Renascença e o humanismo. Mas o individualismo ainda no âmbito religioso, com a doutrina da livre interpretação das Sagradas Escrituras e da sola fide, certo? Então, o protestantismo, junto com o Renascimento, ele tem uma dupla interferência aí importante na quebra da universalidade da cristandade medieval. Por quê? Porque ele ajuda a construir os estados nacionais, que num primeiro momento ainda são confessionais, seja católicos, sejam protestantes, depois, no caso da Inglaterra, a igreja anglicana, e ajuda também a afirmação do individualismo. No caso da reforma protestante, o individualismo religioso e o surgimento de inúmeras seitas, né? E depois um individualismo no campo político com a Revolução Francesa. Há vários autores, um autor importante é o Danilo Castellano, que ele acha que a reforma protestante ela tem uma influência no surgimento da modernidade muito maior que, por exemplo, a Renascença humanista na Itália. Por quê? Porque, além de quebrar essa unidade do Império Cristão, com a rebelião de Lutero contra a autoridade da Igreja, ela institucionaliza a questão da relação direta do indivíduo com o divino sem a mediação da Igreja e dos sacramentos, certo? Então, esse individualismo religioso depois se torna um individualismo político, um individualismo jurídico, que nasce e que se afirma com o liberalismo e a Revolução Francesa. Ótimo, professor. Agora, em relação à segunda revolução, que foi a Revolução Francesa, a gente sabe que, a partir daquele momento, a unidade cristã, em que pese depois Napoleão Bonaparte cair com o pacto, se não me engano, de Viena, e ter ressurgido depois da monarquia francesa, e veio a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, houve um triunfo do que a gente chama de constitucionalismo moderno, nas suas diversas vertentes, como o inglês surgiu um pouquinho antes com a Revolução Inglesa, do século XVII, o americano com a Revolução Americana, com os Founding Fathers, ou seja, os pais fundadores dos Estados Unidos da América, numa noção bem maçônica, bem anticatólica, e, por fim, na Revolução Francesa, seja ela na visão jacobina, radical, de Robespierre, seja ela numa visão mais tranquila, mais calma, como o de um Napoleão Bonaparte ou de um Luiz Napoleão, depois, ao delongar do século XIX. Eu queria que o senhor explicasse um pouco a relação do constitucionalismo, ou seja, o movimento de que uma Constituição com valores liberais e os direitos humanos, que é a doutrina que baseia ela, triunfarem no mundo moderno até hoje, e o que eles têm que vão de encontro com a realeza social de Nosso Senhor Jesus Cristo. Haja vista a visão de que a Constituição é a nova Bíblia, é o novo centro do ordenamento jurídico, e não o próprio Cristo. Excelente pergunta, excelentes colocações
difícil de responder assim, em síntese, rapidamente, mas vamos lá. Então, acho que a primeira questão aí que a gente precisa entender e pensar é a relação da Revolução Francesa com o constitucionalismo moderno a partir da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Isso tem tudo a ver com aquilo que nós estávamos conversando anteriormente sobre a Reforma Protestante e o processo de quebra da unidade da cristandade e, por sua vez, a descristianização do Ocidente. Por quê? Por uma razão óbvia. A partir da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa, você tem uma inversão radical. E qual é essa inversão? O homem é colocado no centro da realidade universal e no centro do universo social. Os direitos do homem são direitos, em última instância, proclamados contra Deus, contra Cristo e contra a Igreja. Então, se afirma o direito do homem, em abstrato, e o direito subjetivo dos indivíduos, contra a autoridade da Igreja, contra a autoridade da tradição e contra a autoridade da lei natural. A partir do momento em que isso é afirmado e se instaura com a declaração e com as revoluções liberais e burguesas, o homem ele é divinizado, o indivíduo é deificado. E qualquer tipo de autoridade externa ao indivíduo é vista como uma coerção, como um constrangimento aos seus desejos e aos seus caprichos individuais. E isso impossibilita a própria convivência social. Por quê? Porque a partir do momento em que você perde a ideia de um bem comum, de um princípio de ordem, de unidade social, e o que vale é o indivíduo e os seus direitos subjetivos, que na verdade não são direitos, mas simples pretensões, você tem uma situação de anomia, de caos, de anarquia social, da tirania do ego, da tirania dos desejos pessoais. De maneira que a própria ideia de bem comum, ela desapareceu do horizonte das comunidades políticas modernas e contemporâneas. Então, a Declaração dos Direitos Humanos com a Revolução Francesa significa um golpe duríssimo contra a tradição, contra a lei natural e contra o princípio da autoridade no seu sentido mais amplo. Por quê? Porque a única autoridade passa a ser o desejo e a vontade dos indivíduos. A simples vontade humana, o simples querer humano. E esses direitos, num segundo momento e num terceiro momento, e hoje se transformam simplesmente no quê? Numa pretensão reconhecida pelo Estado. O novo constitucionalismo, o constitucionalismo contemporâneo, o que é? É você utilizar a máquina do Estado, a ordem jurídica para proteger determinados grupos e desejos muito específicos. Então, a ideia de um bem do homem e um bem para a comunidade já não mais existe. O que existe são os desejos e as vontades de grupos e dos indivíduos. A consequência social, política e jurídica disso é devastador. Nós estamos vivenciando nos dias atuais. Toda essa discussão hoje em torno do direito de minorias, do multiculturalismo, da ação afirmativa, é uma decorrência da Revolução Liberal e dos direitos humanos. E dessa ideia que você colocou muito bem, de que agora o direito é um direito positivo, é um direito que é imposto por um papel, por uma carta, que é um conjunto de abstrações que não tem relação alguma com a vida das sociedades, com a realidade histórica e cultural das sociedades. Então, a Constituição deixa de ser aquilo que tem a ver com a tradição de um povo, com a tradição de uma cultura, e que nasce da natureza das coisas, da realidade, e passa a ser simplesmente uma tentativa de recriar, de refazer a realidade, certo? Como se uma lei, como se uma norma positiva tivesse o poder de recriar o mundo, de recriar o homem, né? De transformar aquilo que é ruim e bom, aquilo que é injusto em justo. Mas essa é a pretensão, o delírio de onipotência do legislador moderno e do Estado liberal secularista moderno. Muito bom, professor. A terceira pergunta que eu vou colocar para o senhor não é sobre a Revolução Comunista, porque eu creio que nos meios católicos, sobretudo conservadores, o assunto comunismo está mais do que batido, do que maçante.
A pergunta vai ser sobre o liberalismo, que é algo que é uma ferida que ninguém gosta de tocar, mas nós tocaremos nessa aula. Afinal, a gente sabe que a doutrina social da Igreja e também a doutrina da realeza de Nosso Senhor, ela condena tanto a visão comunista coletivista, tanto também a visão liberal individualista, onde uma revolução alimenta a outra em um péssimo sentido. Eu queria lhe perguntar ao senhor, em relação aos autores liberais, sejam eles políticos, como Locke, como Rousseau, mas também aqueles que têm uma certa simpatia indevida no meio católico, em que pese algumas ideias acertadas, como o austríaco Ludwig von Mises, como o Friedrich Hayek, que fundamenta o liberalismo econômico, como essas doutrinas contradizem a visão católica, sobretudo a visão do catolicismo tradicional, do tradicionalismo do litúrgico até o tradicionalismo político. Essa seria a minha terceira pergunta, professor César. Essa é uma pergunta-chave, assim, em primeiro lugar, é preciso entender os processos sociais como processos de causa e efeito. Existe uma continuidade nos processos históricos sociais. Você abordou isso. Então, a revolução comunista, a revolução marxista, de alguma maneira, ela é uma continuação e um desenvolvimento das revoluções liberais. Então, os liberais são os pais dos comunistas, certo? Não haveria o comunismo sem o liberalismo. O liberalismo, como vários papas já disseram, ele abre as portas para o comunismo marxista, para o materialismo marxista. Sem um, não há o outro. Por uma razão prática e por uma razão teórica. Qual é a razão teórica? O liberalismo significa o racionalismo político, o naturalismo político. E o que é isso, em síntese? O naturalismo político é aquilo que eu abordei na minha exposição. É a tentativa de romper os laços entre a ordem social e política e a ordem transcendente sobrenatural. E de fazer com que a única realidade existente seja a ordem natural, a ordem social. Então, confinar o homem na imanência, no reino da imanência, da temporalidade, desvinculando a ordem natural da ordem sobrenatural. O que, do ponto de vista da doutrina católica, é um absurdo, porque, como dizia Santo Tomás de Aquino, a graça, ela não está para destruir a natureza, mas para elevá-la, de modo que a ordem natural e a ordem sobrenatural, apesar de distintas, existem pontos de ligação e de contato, certo? O liberalismo rompe isso do ponto de vista metafísico e rompe isso do ponto de vista político-jurídico. Por quê? Porque é o liberalismo, a partir da Revolução Francesa, que estabelece duas heresias modernas. Primeiro, a heresia do Estado laico, do Estado secular, separado radicalmente da Igreja, da religião católica, e a heresia da vontade popular. Toda a vontade e autoridade vem do povo, da vontade da coletividade, da vontade dos indivíduos. De acordo com a doutrina católica tradicional, toda autoridade e poder vem do alto, vem de cima, vem de Deus. Não é exercido diretamente por Deus e por Cristo, mas pelos homens, mas tem sua origem, o seu fundamento, no alto, tá? Em algo que é transcendente. O liberalismo destrói isso, arruína com isso, de modo que a única vontade política é a vontade soberana do povo, dos indivíduos, certo? E o Estado se torna uma ordem secular, uma ordem neutra, aparentemente neutra, porque, na verdade, o Estado laico não é neutro, tá? Porque ele também se baseia em determinadas premissas ideológicas e em determinados valores, como a igualdade, a liberdade individual, os direitos humanos, a democracia, etc. Mas aí está o cerne do problema. Então, o liberalismo, ele é algo único. E esse algo único pode ser definido de duas maneiras. Primeiro, a consolidação do naturalismo político, com a separação radical entre a ordem social política e a ordem transcendente, e a instauração da vontade popular como vontade absoluta e soberana. A soberania não é mais de Deus, não é mais a realeza de Cristo.
mas o homem que se torna rei. A vontade humana é que se torna soberana, mesmo contrariando a lei natural, mesmo contrariando os preceitos da revelação divina. Ótimo, professor César, muito elucidativo, e eu creio que isso vai ajudar a aclarar muitas mentes católicas e de boa vontade. Agora, eu me esqueci, nossa... desculpa te interromper, mas só um breve comentário sobre a escola austríaca em Mises. Isso é importante. Bem rápido. Então, assim, existem coisas positivas na crítica que os liberais austríacos fazem ao marxismo e ao Estado todo-poderoso, ao estatismo? Sim, de fato. Agora, a alternativa que eles apresentam de uma sociedade gerida apenas pelos indivíduos, pela vontade individual, pelo consenso, pela vontade, pelos contratos e pelo mercado, do ponto de vista do pensamento católico, é algo que não se sustenta. Não se sustenta não só do ponto de vista do pensamento católico, mas não se sustenta do ponto de vista humano e da realidade social. Então, uma sociedade regida unicamente pelo mercado, pelas leis do mercado, e pela vontade soberana dos indivíduos, ela tende à sua autodestruição. Então, repito, a crítica que é feita ao marxismo, ao comunismo, ao estatismo, tem pontos válidos, mas a alternativa, ela é anticristã, e mais do que anticristã, é anti-humana e contraria os preceitos da lei natural e da própria realidade social. Você tem razão mesmo, professor, realmente. Inclusive, o Ludovic von Mises, ele fala em uma de suas obras de que nosso Senhor Jesus Cristo é um dos primeiros comunistas. Isso é de um absurdo, assim, estrondoso, e algo assim que dilacera qualquer coração que crê na verdade eterna, no Verbo encarnado. Agora, a quarta e última pergunta aqui da nossa brilhante aula, professor, em relação ao Concílio Vaticano II. A gente sabe que durante a reforma litúrgica, com o novo calendário litúrgico, que adveio com a Missa Nova, a festa de Cristo Rei do Universo, ela foi tirada, salvo engano, do último domingo de outubro, o último, o penúltimo, para ser o último domingo do calendário litúrgico que precede o primeiro domingo do Advento, que é quando começa qualquer ano litúrgico, dando um sentido e uma ideia de que o reino social de Cristo ele ocorrerá apenas no final do mundo e não vai ocorrer aqui nesta terra, ainda que de maneira mitigada. Para quem não sabe aqui, professor César, entre calendário novo e antigo. Calendário novo foi aquele instituído na década de 60, que acompanha o Novus Ordo Missae, ou seja, a missa nova instituída pelo Papa Paulo VI, enquanto o calendário antigo é o calendário que acompanha a missa antiga, ou seja, o Vercus Ordos, conhecido como missa tridentina, que foi aglutinada, compilada pelo Papa São Pio V durante o Concílio de Trento, lá pelo século XVI, mas que não surgiu aí, surgiu ao longo do século VI, com São Gregório Magno, desde as catacumbas, mas não é este o assunto da aula, é só digamos assim, uma nota de rodapé para melhor esclarecer. E também, em virtude do ecumenismo que triunfou no Concílio Vaticano II, que é um pouco diferente, digamos assim, da versão do ecumenismo saudável, católico, em que se procurou mais se dar bem com o mundo do que proclamar a verdade cristã. Afinal, professor César Ranquetá, em que a gente pode relacionar essa mudança litúrgica e o fim de alguns estados confessionais, como a Colômbia, como também o fim do regime de Salazar, em 70, que ainda perdurou um pouquinho com Marcelo Caetano, mas que depois caiu para a Revolução dos Cravos, também o regime de Francisco Franco, ainda que pese algumas contradições, e essa reforma litúrgica, como o reinado social de Cristo foi atingido na segunda metade do século XX? Esta é a última pergunta. Uma pergunta duríssima, muito difícil. Bom, em primeiro lugar, há uma tentativa clara, na minha ótica, eu posso estar equivocado, de diminuir a importância da realeza social de Cristo, devido a processos históricos ligados à secularização,
a desconfessionalização dos estados. Então, a Igreja Católica e o seu adornamento, a sua adaptação ao mundo, à modernidade, significa também a aceitação desse princípio liberal, que é o princípio da laicidade estatal, tá? Estados neutros em matéria religiosa. Se o Estado deve ser laico e neutro em matéria religiosa, a realeza social de Cristo, automaticamente, ela se anula. Porque a realeza social de Cristo, ela implica, do ponto de vista jurídico, a formação de uma ordem política cristã, que nós poderíamos chamar de um Estado confessional cristão católico. O termo é equívoco. Por quê? Porque Estado confessional é um termo de origem protestante. Tá? O mais correto é afirmar uma ordem pública católica, ou uma res pública cristã, certo? Em todo caso, aí há um problema histórico e há um problema de transformações internas na Igreja. E a incapacidade de certos setores da Cúria Romana, do Vaticano, de afrontar esses problemas, de lidar com esses problemas. Há um recuo da Igreja. A Igreja ela deixa de ser uma instituição de combate ao liberalismo laicizante e anticristão e tenta se acomodar, se adequar a essa nova onda. Então, a ideia do reino social e político temporal de Cristo é enfraquecida a partir do momento em que você afirma que é um reino unicamente escatológico, que está ligado, então, com o advento do anticristo, com o final dos tempos, com a parousia, etc. Bom, o reino de Deus, o reino de Cristo é isto também, mas não se resume a isso, vai além disso. Por quê? Porque quando Cristo diz que o meu reino não é deste mundo, ele não está a afirmar que o reino dele não se projeta no mundo temporal, no mundo político. Não se trata de uma questão de competência, de terreno, mas de origem. A origem do reino não é na terra, não é mundano. Não é um reino meramente humano e terrestre. Porque a origem dele, é claro, é sobrenatural e divina. Mas ele se projeta sobre o mundo. E ele começa no mundo. Então, isso fica bem evidente na Cidade de Deus de Santo Agostinho. Não que a Cidade de Deus tenha que ser implementada à força na cidade dos homens, mas a cidade dos homens ela deve voltar o seu olhar para os céus, ou seja, ela deve se ordenar de modo que o homem ele atinja já aqui na Terra algumas qualidades e potencialidades que depois se realizarão no reino de Deus, que é um reino espiritual e celeste. O que se dá nessa leitura que você faz correta de um reino escatológico é uma tentativa de redução. Então, o reino se torna um reino apenas espiritual, um reino apenas íntimo, pessoal. Isso, claro, que está intimamente ligado com a ideia de privatização na religião, de privatização do sagrado. Então, reduzir a religião a uma questão pessoal, íntima. Então, eu sou cristão na vida privada e sou um pagão na vida pública. Você separa o público do privado, que é uma ideia liberal. Então, a religião e tudo aquilo que tem a ver com o bem, com os valores, com a moralidade, fica no âmbito doméstico, das consciências, no âmbito privado. E não pode se projetar na vida política, na vida pública. Por quê? Porque fere o princípio da neutralidade do Estado, a laicidade do poder político. Isso é um erro. Por quê? Porque isso causa uma esquizofrenia. O homem é dividido em dois. Ele é um em casa, é um na paróquia, é um com a família e é outro na vida pública. A tal ponto que na vida pública ele tem que abraçar o anticristo, então, aceitar aquilo que é contrário a Deus, contrário à lei natural, contrário aos princípios do cristianismo. Não, isso não existe. Isso é uma amputação da realidade que tem a ver com aquilo que eu disse no início. A modernidade significa o quê? Uma grande conspiração contra a vida do espírito e contra os preceitos da religião, mas particularmente da religião cristã e da Igreja Católica, certo? Então, contra o reino social de Cristo e o reino discreto no coração nosso de Cristo,
O que nós temos é a tentativa de formar uma anticristandade, ou melhor, uma contra-cristandade. É uma batalha espiritual, uma guerra metafísica que todos nós somos chamados a se transformar aí num soldado nessa guerra. Mas é uma questão muito complexa, porque entra também toda uma discussão sobre escatologia e também a questão, bom, a escatologia é apenas uma coisa que vai se dar aqui nesse mundo, mas existe uma escatologia do mundo, no final dos tempos, mas existe também a escatologia que significa o nosso fim. Né? E a questão do juízo final, do juízo particular. Mas aí eu não sou teólogo, não tenho competência para adentrar esses assuntos. Maravilha, professor César. Muito obrigado. Realmente foi muito enriquecedora a sua aula. E a gente espera que o senhor volte em um convite futuro para a gente. Eu tenho certeza que nossos espectadores, nossos alunos, nossos amigos, com certeza gostaram muito da sua pessoa, da sua aula, de seus conhecimentos, de suas virtudes e de seus valores, seja como professor acadêmico, seja como católico, pai de família, esposo. Muito obrigado, professor César Ranqueta Júnior. A gente espera ver o senhor novamente aqui. Para encerrar nossa aula, eu convido o senhor para a gente rezar uma Ave Maria juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado, professor. A gente espera ver o senhor novamente, que a Virgem Maria interceda para que o seu filho volte a reinar no nosso meio, para que a gente tenha um pouco menos de sofrimento. Muito obrigado, professor César. E viva Cristo Rei. Viva!